Fala aí, galera atraídos, beleza? Hoje o vídeo é muito especial. Hoje a gente vai bater um papo com o fundador do Ministério Atraído pela Cruz, teólogo formado pelo Instituto Betel e Quarto Centenário, ungido a pastor desde 2016. E aí, tá curioso para ver quem é? Mas antes, roda a vinheta. Convidado especial desse vídeo é o nosso pastor Igor, pastor fundador do Ministério Atraídos pela Cruz, pastor desde 2016, formado em teologia, um grande líder que vem nos abençoando. Tudo bem, pastor Igor? Tudo bem? Paz, bênção, paz você que está nos vendo aí. Espero que nesse momento desse vídeo Deus possa edificar a sua vida através desse assunto. Bom, pastor, a gente chamou você nesse vídeo para a gente bater um papo para os nossos membros te conhecer melhor e o pessoal que está vendo esse vídeo, você que não é membro, você que nunca viu a gente nas nossas redes sociais, alguma coisa do tipo, conhecer o nosso líder. Bom, já fizemos uma apresentação, mas pastor, eu gostaria de a gente começar esse papo. O nosso tema vai ser sobre igreja, mas eu queria começar esse papo com o senhor. Eu não sei se você notou, mas a gente é irmão, tá? Então vai ser meio complicado chamar senhor você. Mas como que começou o seu ministério, não só pastoral, mas antes disso? Eu acho que, como a Bíblia diz, aquele que almeja o episcopado, boa obra almeja. Desde sempre, desde criança, eu sempre olhava e queria ser pastor. Algumas pessoas falam para mim, é loucura você ser pastor ou sonhar por isso. Mas eu sempre sempre almejei isso. Sim. Então fui criado numa das igrejas conhecidas como a Igreja Unida. Passei um bom período da minha vida na Assembleia de Deus, Ministério do Brás. E hoje estamos aqui para louvar o Senhor, agradecer o Senhor naquilo que Ele tem nos projetado, que no caso hoje é o Ministério Pastoral. Bom, pastor, uma pergunta que antes da gente entrar sobre o tema de igreja, acho que é muito importante, você contou, né, como que foi esse chamado, sempre a sua vontade de pastorear, mas o pessoal que acompanha a gente, seja em rede social, seja no YouTube, vê os nossos louvores, os nossos cultos, e você participa do nosso Ministério de Louvor. E quando que foi esse empurrão para o ministério em si pastoral? Tipo, deixar o louvor, entre aspas, e ir para o ministério pastoral? Assim, Gabriel, eu não acredito numa transição, certo? Eu acredito num propósito. Eu acredito que Deus tinha um propósito para a minha vida. Então, não é uma transição do louvor para o ministério pastoral. Como o tema hoje é a igreja, eu acho que uma das coisas que mais a gente passa dentro da igreja é aquela certeza, tipo assim, a pessoa vai entrar na igreja, então ela precisa ser um auxiliar de obreiro, um obreiro, um diácono, e ela precisa ser um pastor. Eu não acredito nisso. Eu acredito que, assim, dentro do ministério, Deus tem algo separado para cada um. Então, quando eu entendi o propósito que Deus tinha na minha vida, eu não passei por uma transição. Eu só entrei dentro do tempo que Deus tinha para minha vida. E assim as coisas foram fluindo de acordo com o que Ele quer. Como a Bíblia mesmo diz, né? Já não vive mais a nossa vontade. O que vive agora é o projeto de Deus para nós. Então, assim, por falar de igreja, eu acho que se você foi chamado para limpar um banheiro, vamos falar o português claro, faça a melhor limpeza de banheiro, porque Deus vai te abençoar tão quanto quando aquele que foi chamado a ser pastor, como aquele que foi chamado a ser ministro de louvor. Eu acho que Deus tem um chamado e um propósito na vida de cada um. Na minha vida hoje, Deus tem um propósito de eu estar no ministério de louvor e estar pastoreando a igreja. E eu tento fazer ambos da melhor forma possível. Sim, e o que é legal, pastor, é que não tem diferença de importância, né? Acho que foi isso que você deixou bem claro nessa resposta. Não tem diferença de importância, seja de um pastor, seja de uma pessoa que está limpando o banheiro. Claro que são funções diferentes, são maneiras de desempenhar essa função diferente, mas não tem uma diferença em si, tipo, o cara que é mais importante é o cara que está lá pregando, em vez da irmãzinha lá que está orando. Não tem isso, Não, né? porque assim, o que tem de diferente, o que você vai ser abençoado e o que é notável dentro de um ministério, quando a gente fala de ministério aqui, a gente está falando, galera, de trabalho dentro de uma igreja,
porque a própria palavra ministério significa servidão no grego. Então, quando a gente fala dentro de ministério, a gente está falando de trabalho dentro da igreja, não existe maior e menor. O que vai diferenciar se a pessoa é próspera no trabalho dela e é notada no trabalho dela ou não, é o propósito. Então, se você está vivendo o seu propósito, seja orando nos bancos antes de começar o culto, ou seja, ministrando a palavra, Deus vai te abençoar. Porque dentro da igreja, dentro desse mundo que nós vivemos, a ideia não é ser notado. Muito pelo contrário, a ideia é não ser notado. Sim. Porque a própria Bíblia vai dizer que é Ele que cresça, nós diminuamos, independente de qual trabalho que nós tenhamos exercendo. Legal, pastor. E, bom, já que a gente já está entrando nesse assunto, primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você. O que é igreja para o pastor Igor? Para o Igor, o que é igreja? Vamos lá, a palavra igreja hoje no nosso português, ela é muito quadrada, né? É muito pobre o nosso vocabulário para o que a gente vê das escrituras da Bíblia. Quando a gente fala de igreja, a gente tem dois parâmetros que o Novo Testamento nos traz. Primeira igreja, templo do Espírito Santo. E segunda igreja, eclesiasticamente falando, é o templo em que nós vivemos. Quando nós falamos de igreja, ninguém consegue estar dentro de uma igreja física se não se preocupar em ser uma igreja espiritual. A gente está vivendo uma moda de desigrejados, né? Então, assim, você pode ser a igreja, mas você não precisa frequentar uma igreja. Isso é uma mentira de Satanás, isso tem levado muita gente ao inferno. Porque não tem como você ser a igreja que dentro do parâmetro bíblico te fala que você precisa viver em comunhão e você precisa exercer o ID sem você estar dentro de uma igreja. Então assim, as duas se completam. Não tem como só você também ir para a igreja e achar que você está sendo salvo sem você ser a igreja, né? É o que a Bíblia vai dizer, que a obra sem fé, ela é morta. Eu acho que isso que deixa bem claro o que é ser igreja e o que é fazer igreja. Fazer igreja é dirigir um culto, é você trabalhar dentro da igreja, que nem nós estávamos falando. O meu trabalho de trazer uma palavra no domingo não é menos importante ou mais importante do que o seu de trazer um louvor, do que o do irmão passar uma vassoura na igreja, do que o irmão hoje, no tempo que nós estamos vivendo, medir a temperatura da pessoa que está na porta. Não, isso é fazer igreja e não tem mais ou menos importante. O que vai diferenciar a estrutura espiritual do culto é o quanto você e eu permite ser igreja. E quando nós falamos de ser o templo do Espírito Santo, aí a gente entra no texto áureo do apóstolo Paulo, que vai dizer o seguinte: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sim, e é muito importante, como você sempre dizia pra gente, né, lá em 2016, quando a gente começou essa obra, que a gente não pode se perder em só fazer igreja e não ser a igreja, né? Porque muitas das vezes nós, e eu falo, eu como ministro de louvor, né, a vida inteira a gente vive muito isso, né? No louvor, às vezes a gente se preocupa em fazer as coisas, né? E não ser essas coisas. E isso tem até numa classe aí de músicos, né, que é meio... Tá no limbo, né? O músico se preocupa mais com a música do que a adoração. A gente já viveu muito isso, a gente fala até com propriedade. Mas isso é muito importante, né? Não, as duas coisas andarem juntas, né? Eu acho que não existe uma vida de fazer igreja sem ser igreja, e não existe uma vida de ser igreja sem fazer igreja. É isso que a gente precisa entender. Essa nova cultura que está desempenhando, não só no Brasil, mas no mundo, você vê essa estrutura eclesiástica que está se ministrando, ela não existe. Ela é uma cultura falha. Porque, entenda uma coisa, Satanás ele tem maneiras de trabalhar. Sim. E quando você vai lá, no livro de Êxodo, quando Deus chama Moisés, e ele fala para Moisés: olha, vai até Faraó e fala para o meu povo sair para me adorar. Sim. A primeira coisa que Faraó diz: olha, eu te dou um tempo para você adorar no Egito. Então entenda uma coisa, Deus ele tem as suas multiformas de trabalhar, e Satanás ele também cria artimanhas de trabalhar. Então hoje em dia há uma mudança, cultura, do trabalhar de Satanás também.
Então você vê que a preocupação de Satanás era o seguinte: olha, você pode ficar no Egito, você pode continuar sendo servo, você pode continuar sendo meu escravo, e você pode adorar o seu Deus. Sim. Então esse é o ponto que a gente precisa tomar cuidado. Eu acho que eu sempre ministrei isso. Olha, é fácil, e continuo ministrando, é fácil fazer igreja. Porque entenda uma coisa, se hoje você abrir o Google, você se transforma num grande pregador. Sim. Você não precisa hoje de teologia, você não precisa hoje de nada. Hoje, se você abrir o Google, tem sites que te dão esboço pronto. Aí, se você tiver uma boa oratória, você vem aqui em cima e fala e transmite aquela mensagem. O que você está fazendo? Fazendo igreja. Só que fazer igreja sem ser igreja é vazio. Sim. É o que Jesus vai dizer, olha, é como um sino que tine. Sabe? A Bíblia vai falar, olha, vocês são como sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É lindo e maravilhoso por fora, é bem estruturado, só que por dentro está morto. Então esse é o ponto que eu acredito. Não se perder em fazer igreja, porque se você se perde no dogma da sua igreja, ou se você se perde na liturgia da sua igreja, amado, deixa eu te falar uma coisa, talvez você nem está indo para o céu, e você está preocupado em fazer igreja. Sim. Fazer igreja não vai te levar para o céu, o que vai te levar para o céu é se você consegue fazer e ser. Sim. E o que é legal, pastor, que você até citou, né, nessa parte, né, no período onde que o faraó, né, fala, ó, beleza, vocês vão ficar aqui presos, mas eu dou um ambiente para vocês adorarem, mas vocês são meus, no final das contas vocês são meus, vocês têm um senso de liberdade. Eu acredito que isso evidenciou muito, e de maneira diferente, mas acho que o diabo está usando a mesma ideia para os dias de hoje. Hoje a gente está enfrentando uma pandemia global aí que parou não só o Brasil, mas o mundo, né? E como nós e como todas as igrejas tiveram que se modernizar, acredito que criou um pouco de senso, tipo, quando nós estaremos voltando, eu não preciso mais estar lá. Eu estou no Egito porque eles estão me dando a oportunidade de adorar, mas eu sou daquele lugar, né? Acho que isso é muito que a gente precisa se atentar nessa crise que a gente caiu aí no meio dessa crise e que a gente precisa se atentar nesse relacionamento com Deus, né? Acho que a gente precisa também ter muito claro isso. E não se perder em ser igreja. Nós precisamos ser igreja em qualquer momento e fazer a igreja, né? Sim. Bom, pastor, você estava falando, né, de nós, a diferença de sermos, de estarmos, enfim. Antes de qualquer coisa, como que é ser igreja fora da igreja? Porque é muito fácil, né? A gente, você vai tá dentro da igreja, você cria aquela foto, aquela coisa, você fica com aquela mãozinha levantada, aquela coisa. Mas como que é? Porque fisicamente você não consegue ser literal, né? Ficar com a mão levantada o tempo todo. E como que é ser isso? E eu queria também até perguntar para você como que é o seu trabalhar de ser igreja fora da igreja? Porque hoje você é pastor, mas trabalha fora. E como que é conciliar tudo isso, tendo seus cargos, seus afazeres, mas sendo igreja? Vamos lá, eu acho que deve ser a preocupação de todo mundo, essa, né? Eu acho que a gente não fica na santidade o tempo todo. Uhum. E tem um texto na Bíblia, que eu estava até vendo durante esse dia, que diz o seguinte, que não existe um santo que não tenha pecado. Sim. Então isso é muito interessante. Não estou fazendo apologia ao erro, Sim. mas nós somos seres humanos, certo? Hoje eu sou um empreendedor. Então, assim, quando eu saio de dentro da igreja, eu tenho os meus afazeres, eu tenho as minhas preocupações da minha vida secular. Sim. Primeira coisa, antes de fazer igreja, eu preciso ser igreja dentro da minha família, eu preciso ser igreja na minha vida profissional, porque eu levo na minha vida uma frase muito conhecida do Billy Graham, que diz o seguinte: se você come comida de demônio todos os dias, não adianta você chegar no domingo e querer comer do Espírito Santo, que você vai vomitar. E o engraçado, né, professor, como você disse, né, você tem as suas funções, digamos assim, lá fora, né, o seu trabalho, mas o que é engraçado nesse parâmetro é o seguinte: você não é um empreendedor aqui dentro, mas você é um pastor lá fora, né?
E isso carrega junto com você. Isso é, né? uma das coisas que eu mais aprendi assim na minha vida é o seguinte, quando eu vou fazer um trabalho dentro da minha empresa, que eu vou precisar fazer uma reunião, e eu ensino isso dentro da minha empresa, cara, eu vou decidir alguma coisa, não decido eu. Aí a gente volta para o textuário de Paulo, não vivo mais eu. Então não vivo eu em nenhum parâmetro. Sim. Então quando eu tenho que resolver alguma coisa da minha empresa, a primeira coisa que eu faço, Espírito Santo, preciso tomar uma decisão. Então você me ajuda a partir de agora. E ali eu trabalho. Muitas pessoas não entendem essa divisão. Sim. Porque o que mais gera, eu digo, na minha vida, o que eu mais tenho problemas ou acusações ou o que for é o seguinte: mas como você corrige uma pessoa, mas você é um pastor? Todo mundo ouve isso. Uhum. É a mesma coisa quando a gente senta numa roda. Eu vou falar sobre futebol e eu gosto de futebol, tá? Vou falar sobre futebol. Não, mas você... Que você torce? Não, eu leio a Bíblia mesmo. É ser de Santos como eu sou Santos. A torcida do Santos é um pouco mais antiga, então aprende aí, se inscreva, ativa o sininho. Então, vou falar de futebol. Não, mas você não pode falar de futebol que você é um pastor. Quem disse isso? Aonde que está isso? Quem disse que dentro do meu trabalho eu não posso corrigir ninguém? Eu não posso deixar com que os frutos do Espírito, que é o ser igreja, não sejam evidenciados na minha vida. E não só por ser um pastor, por ser cristão. Exatamente, isso não tem a ver com eclesiastia. Não. Né? Isso é para todo mundo que acredita em Cristo. Então assim, qual que é o verdadeiro significado de ser cristão? É você seguir a Cristo. Sim. Então você vai seguir a Cristo dentro do metrô, você vai seguir a Cristo dentro do seu colégio, dentro do seu trabalho, você vai seguir a Cristo dentro do seu relacionamento familiar, e quando você chegar na igreja, você vai transbordar aquilo que você já está cheio. Sim. Por que hoje é complicado e por que hoje pessoas criticam cultos e qualquer outra coisa? Sabe o que acontece? Quando você vai fazer igreja sem ser igreja lá fora, você vai chegar aqui, vai ser 2 horas chata, vai ser 2 momentos chatos, aí aquela coisa que eu sempre falo, às vezes você precisa dar cortador de unha para os irmãos da igreja, porque o irmão está mais interessado na unha do que no culto. Mas o que é? O problema é o culto? Não, o problema é que ele não foi igreja na segunda, ele não foi igreja na terça, ele não foi igreja na quarta, na quinta, no sábado, aí ele quer ser igreja, ele quer vestir a veste da igreja no domingo. Sim. Aí que o cristão cai. Se isso pode ser chamado de cristão, né, Gabriel? Sim. Porque assim, a Bíblia vai falar sobre uma predestinação. E tem uma teoria de Calvin que diz o seguinte: não tem como você ser salvo hoje e amanhã não ser salvo. Sim. Tem como você nunca ter sido salvo. Sim, e é muito legal, até voltando na parte do culto, né? Isso, a parte ali, digamos assim, entre aspas, religiosa, a parte prática, né? Às vezes a gente denomina um tempo, essa reunião, como chata. Mas por quê? Porque a gente condiciona o ser igreja aos outros. Sim. Então, o louvor é chato, é porque, os caras estão tocando alto, porque os caras não adoram. A palavra está sendo chata porque o pastor, está corrigindo, está fazendo isso, mas isso é a ausência dos frutos lá fora, né? Eu acho que é aí que a gente erra. Muitas pessoas erram porque é o seguinte: eu vou para a igreja para presenciar um culto. Não. Sim. Você vem para a igreja para prestar um culto. Não tem como você fazer igreja se o objetivo seu não for prestar um culto. Existem inúmeras maneiras de prestar um culto, certo? Mas o real significado de prestar um culto é você entregar alguma coisa e não receber. Sim. Então é aí que parte o momento. Às vezes a pessoa, ela trabalha, ela estuda, ela tem tudo, ela faz tudo, mas quando chega dentro da igreja, a igreja para ela é chata, porque dentro do consentimento dela, ela não precisa receber mais nada de Deus. Sim. E muitas pessoas saem da igreja ou não querem falar sobre igreja por causa disso. Quantas vezes eu já ouvi, eu não preciso de igreja. Realmente, amado, você não precisa de igreja, você precisa fazer a igreja. Exatamente. Aí é o ponto. Então você chega aqui para prestar um culto. Então você vai entregar o seu louvor, você vai entregar a sua aleluia, mas primeiro ponto, você vai entregar a sua gratidão.
Exatamente. Não está condicionado àquilo que eu recebo, mas assim aquilo que eu quero dar. E o De meu forma de culto, gratidão. e o meu culto não está relacionado ao seu. Sim. Se você chora, eu não preciso chorar. Exatamente. Então é aí que, parça, dentro da igreja nós temos dois cultos diferentes. O culto individual e o culto coletivo, certo? Quando a gente fala de culto coletivo, não existe se não tiver primeiro o culto individual. Sim. Culto individual, eu venho para entregar o meu, não importa se você não veio para isso. Não importa se... E quando a gente fala de um ambiente público, é a mesma coisa de um supermercado, meu querido. Você que está vendo esse vídeo é a mesma coisa. Dentro de um supermercado, alguns vão para conversar, para acompanhar outra pessoa, outros vão para procurar um produto e outros vão rápido naquele momento. Sim. É a mesma coisa dentro da igreja. Uns vêm para acompanhar, outros vêm para... namorar, outros vêm para procurar marido, outros vêm para qualquer outra coisa. Só que ainda existem as pessoas que vêm para cultuar. Aí vamos lá, aí o culto individual acontece. Sim. Porque quando a gente começa a medir o termômetro de culto pela reação das pessoas, a gente não cultua. Isso que é bacana, né? Tipo, eu vou adorar se tá todo mundo chorando. A gente que tem a cultura de apagar as luzes, fumaça, aquela coisa toda. Aí começa a adoração, mas antes a gente... Não, e a gente tem uma cultura, né? A gente tem uma cultura no Brasil muito, muito engraçada, né? Esses dias eu tava lembrando e eu vou falar pra você, irmão, eu escuto do gospel raiz a worship, a qualquer coisa. Então, assim, esses dias eu tava assistindo a live do Morada, como essa semana eu tava assistindo a live da Shirley Cavalhais. E, meu, senti a presença de Deus em ambas da mesma forma. Só que a gente tem um problema que é o seguinte, como que funciona a coisa? Quando o hino começa a tocar mais alto, e eu não digo de adoração, eu digo de volume mesmo, Sim. Eu digo de pressão. Barulho. Barulho. Aí a pessoa chora, aí a pessoa... Agora, se você pegar um violão e fazer um culto, já não é mais a mesma coisa. Aí, sabe, aí a gente entra naquela coisa, a pessoa não é e vem aqui fazer. Sim, isso é muito bacana. Bom, pastor, a gente estava conversando também agora há pouco, né, sobre a parte do culto, né, de prestar lá fora, aqui dentro, e eu até citei sobre o culto em fase religioso, digamos assim, né? E hoje a gente tem duas bandeiras dentro do evangelho, dentro da igreja, que se dizem religiosas ou não citam, né, não fazem esse termo, e outras pessoas que dizem não à religião, abaixo a religião, e isso tudo vira uma religião, né? E para a gente bater um papo sobre isso, sobre religião. O pastor Igor, você tem religião? Não. E por que não? Porque, vamos lá, se eu falar para você que eu tenho uma religião, eu acredito em mais de um caminho. Sim. Certo? Porque se a gente entrar no termo de religião, eu vou falar para você, olha, Gabriel, existem várias religiões. Aí a gente vai entrar no assunto de todo mundo leva a Deus, e é mentira. Sim. Existe um caminho só. Jesus ele vai ser claro e dizer, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, independente de quando você estiver, de que caminho você decidir, vai ao Pai se não for por Ele. Então se você perguntar para mim, pastor, você tem uma religião? Não, eu sou seguidor de Cristo. Sim, então, deixando claro sobre o que é religião. Religião seria vários tipos de pensamentos, digamos assim. Vários tipos de filosofia, a quais vão enriquecer o seu espírito. Entendi. Então, assim, eu não acredito que existem vários tipos de filosofia, eu acredito que existe um só caminho. Certo. E para falar também sobre igreja, que é um assunto que está aí na moda. E rapidinho, vamos falar, eu não sou contra nenhuma religião, tá, amado? Eu quero deixar claro aí, você que está vendo, você que é um bandista, kardecista, você que é católico, eu não sou contra nenhum tipo de pensamento. Muito pelo contrário, eu acho que nós precisamos buscar Deus, a nossa alma precisa de Deus, mas eu acredito que existe um só meio de fazer isso. Exatamente, e aquilo que a gente está fazendo, seja nesse vídeo, seja em qualquer reunião pública da nossa igreja, é Jesus. Esse é sempre o foco, né? E levando também em conta essa parte de... Hoje a gente tem uma briga absurda na internet, e eu acredito que faz parte de um assunto sobre igreja. Sobre cidadania. Hoje a gente está passando por essa crise, existem ideais que vai para A, existem ideais que vai para B, e isso está ali enraizado dentro da igreja, porque a igreja pensa, são seres humanos que pensam, né? E o que é cidadania e como uma igreja, isso eu não falo
ministério, coisa física, mas nós como igreja, nós podemos lidar com essa parte cidadã nossa. Primeira coisa, Gabriel, eu acho que a nossa nação ela não sabe o que é democracia. Porque a partir do momento que a gente acredita em democracia, a gente vai entender que o nosso voto ele é secreto. Então eu posso expor o que eu penso num determinado assunto, mas eu não posso expor em quem eu votei ou aquela coisa toda. Eu acho que o que acaba com a nossa democracia é essa quantidade de partidos que a gente tem, com pensamentos diferentes. Mas esse não é o tema da pergunta que você me disse. O que é cidadania dentro da igreja? A igreja ela vive num mundo que é terreno. Então a gente precisa respeitar. E a Bíblia vai deixar clara que a obediência ela gera bênção, a desobediência ela gera maldição. E ninguém vai errar obedecendo. Porque se eu te falar algo e você seguir e você errar, quem errou fui eu, não foi você. Então eu acredito que a obediência gera bênção. Existem coisas que eu concordo? Existem coisas que eu discordo? Existem, mas isso não me dá o direito de desobedecer, faltar com o respeito ou humilhar qualquer tipo de assunto que nós estamos falando. Jesus Cristo ele deixa bem claro isso. Foram perguntar para ele, e aí, a gente paga os impostos? A gente cumpre com o nosso papel de cidadania? Jesus foi claro. Pegou alguém e falou, me dá uma moeda que você tem. Sim. É o rosto de quem que está na moeda? Ah, é o rosto de César. Então dá a César o que é de César. Sim. E dá a Deus o que é de Deus. A gente tem o nosso papel cidadão. Mas o nosso papel cidadão é aquilo que a gente estava conversando um pouco antes. A gente precisa ser igreja no nosso papel cidadão também. Sim, isso que é muito importante. Às vezes a gente diferencia, né? São duas esferas completamente diferentes. Esses dias eu estava vendo um vídeo que falava sobre isso. Porque muitas brigas, né? E eu como até uma liderança de uma célula aqui, o foco são os mais jovens e eles estão mais expostos a isso, querendo ou não. Todos nós, mas eles estão... A informação está muito fácil. Exatamente, hoje, né? E às vezes está no período de formação de ideias. Talvez você que está assistindo aí, tem 14, 15 anos, cara, ainda você está em formação de ideia, calma. E eu quis me informar sobre isso, porque já pensou, pô, chega lá no meio da célula, cara, e aí? Né? Aí eu tava vendo um vídeo até do Alessandro Vilas Boas, que o vídeo era direita ou esquerda? Eu falei, meu, o cara vai dar nome, aquela coisa toda. Ele falou, eu não sou nem direita, não sou nem de esquerda, eu sou seguidor de Cristo. Então tudo que é os preceitos de um cidadão cristão, eu sigo independente de qual lado que seja, né? Isso que é muito importante a gente entender como igreja, né? A gente tem nosso papel de cidadania, é muito importante. Não adianta você fazer um excelente culto aqui e o seu papel de cidadão é manchado lá fora. Sim. Você tem um testemunho, e Paulo vai dizer que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhos. Você que está nos vendo nesse vídeo, se você quiser me seguir no Instagram, no Facebook, eu não posto nada sobre política. Eu não rebato ninguém sobre política, por mais que eu tenha os meus pensamentos, mas se eu acredito dentro de uma democracia e eu preciso respeitar uma democracia, eu preciso ser obediente à minha democracia, eu preciso entender a primeira coisa de uma democracia, o voto é secreto. Exatamente. E uma coisa até para a gente encerrar essa parte da cidadania, é interessante, não adianta nada você aqui chapar aqui da presença do Senhor, chorar aquela coisa, comprar um negócio ali na cantina, chegar na rua e jogar o papel no chão. Cidadania? Cidadania. E é isso que você precisa pegar em todo sentido. É a mesma coisa, eu sou cristão, Deus está me protegendo, eu vou andar sem máscara. Meu querido, com todo respeito, eu acho que eu posso ser eu, né? Você é um babaca. Porque isso não é achar que Deus está protegendo. Isso é ser um tremendo babaca. Exatamente. É uma coisa que a igreja, muitas das vezes, ela se perde nisso. Eu falo igreja como ajuntamento das pessoas. Sim. Se perde muito nisso, né? Eu não preciso respeitar ninguém porque Deus... eu só respeito Deus. Exatamente. O próprio Jesus respeitou César. E é uma consequência. Você não respeitar o seu governante, seja o seu líder, seja o seu patrão, seja o seu professor dentro de uma escola, você, consequentemente, não está respeitando Deus, né? E, bom, em meio a toda essa crise, um assunto que um assunto que a gente vai pontuar, que é muito importante, Sim. Cara, porque existem diversas opiniões aí na internet, que são algumas legais, algumas absurdas, sobre essa Covid-19, coronavírus. Certo. E
E existem, às vezes, o mensageiro do caos, né? O apocalíptico, aqueles caras, nada contra, tá? Mas aqueles caras que, sei lá, podem passar 10 vezes pro inferno. Se eu for arrebatado, cai pro céu, né? E existe aquele cara que... Eu nem vou entrar nesse assunto de inferno, tá? Enfim, isso deixa pro próximo vídeo. E existe aquele cara que não, a gente tá no volante da coisa. Sim. E, mediante a isso, fica um meio. E aí? Tudo isso que a gente está vivendo, foi o diabo que fechou a igreja? Foi o diabo que jogou o coronavírus para fechar a gente? Já começou a perseguição e já está nos finais dos tempos? Vamos lá, Gabriel. Satanás não fechou a igreja nenhuma, eu quero deixar isso claro. Eu acho que se a gente acreditar que Satanás fechou a igreja, a gente rasga a nossa Bíblia fora. Sim. Porque o próprio Jesus disse que a igreja ia ser fundamentada numa rocha. E contra a igreja, nenhuma porta do inferno ia prevalecer contra ela. Então, se você quer a verdade, Jesus fechou a igreja, certo? Então a gente precisa entender isso. Muito louco isso de Muito entender, louco. né? Jesus fechou a igreja. Como assim? Eu acredito que ele domina tudo. Sim. Deus é o centro de tudo. Satanás não tem poder para fechar uma igreja. Sim. Não tem esse poder, não tem esse direito. Porque se a igreja está na rocha, nenhuma porta do inferno vai prevalecer. Segundo ponto, você falou, agente do caos e aquela coisa toda. Vamos deixar claro que assim, Oséias vai dizer que o povo padece por falta de conhecimento. Sim. Isso é muito importante. A gente já está no início do fim. A gente está no início do fim desde que Jesus foi arrebatado. Ponto. Sim. A gente está esperando a volta dele desde que Jesus foi arrebatado. A gente está no início do fim. Certo? É a grande tribulação? Não é a grande tribulação. Qualquer pessoa que ler a palavra do Senhor vai ver que o termo principal da grande tribulação é a perseguição da igreja. E a igreja não está sendo perseguida. Se a igreja estivesse sendo perseguida, os donos de shopping center estão sendo perseguidos, os comerciantes estão sendo perseguidos, os donos de restaurantes estão sendo perseguidos, está tudo fechado. Uma coisa seria, eu falaria para você, Gabriel, a gente está vivendo a tribulação. Se dentro de um decreto governamental só a igreja não pudesse funcionar. Sim. Então a gente precisa entender isso. Quando Jesus vai dizer no livro de Marcos, vai dizer, olha, quando você ouvir falar sobre peste, guerra, está chegando o fim, deixa eu te dizer uma coisa, peste e guerra não acontece só em 2020. Aconteceu há muito tempo. A gente teve outras pandemias no mundo que devastaram muito mais do que a Covid-19. O que está devastando na Covid-19 é a informação. Nós tivemos uma gripe espanhola em meados de 1900, né, meados do século passado, que devastou 50 milhões de pessoas. Sim. Só que o que não tinha? Não tinha tanta informação. A gente está sendo devastado pela informação e a desinformação. Essa é a maior pandemia que nós estamos vivendo. A igreja está no fim? A igreja está no fim desde que Jesus voltou para o céu. A igreja está no fim. Pedro vai dizer que nós aguardamos Jesus hoje. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deus abençoe você que ficou até aqui assistindo a gente. Deus abençoe a vida grandemente do nosso pastor Igor. Foi um prazer imenso a gente ter gravado essa conversa. Acredito que foi edificante para a sua vida, assim como foi para mim. Tá bom? Você que quer mais vídeos assim, você que gostou de vídeos assim, você que gostou da nossa temática, não deixe de se inscrever no nosso canal, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, tá? Para que toda vez que for vídeo novo você receba a notificação. Também não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, tá bom? Facebook, Instagram, aí, no YouTube, como eu já disse, tá bom? Não deixe de se inscrever, acompanhe a gente. Você que tem alguma sugestão, deixe aqui nos comentários também a sua sugestão, mande mensagens pra gente na nossa página, que vai ser um prazer a gente gravar um vídeo com uma sugestão sua. Amém? Fique na paz, até a próxima.